do projeto fala da possibilidade do juiz julgar o mérito sempre a favor daquele a quem aproveitaria o acolhimento da preliminar, princípio que, segundo meu modo de pensar, já está no projeto, no código em vigor, né, de algum modo já existe no código em vigor. O projeto de Código de Processo Civil também, na parte dedicada à coisa julgada, melhor dizendo, na parte que fala da extinção do processo sem julgamento do mérito, né? Aqui, 473, parágrafo 1º. Porque há uma controvérsia muito interessante nos dias de hoje quanto a se saber quais os efeitos da sentença que extingue o processo sem julgamento do mérito por falta de uma das condições da ação. Como mencionei, o projeto não opta por chamar as hoje consideradas condições da ação de condições da ação. No entanto, o projeto opta pelo seguinte: sempre que o juiz extinguir o processo por falta de legitimidade de causa ou por falta de interesse, a propositura daquela ação, que na verdade já não será a mesma, só será possível, só será admitida, né, se a parte corrigir o vício. Na verdade, com esse parágrafo 1º do artigo 473, a extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de uma das condições da ação vai produzir efeitos similares aos da coisa julgada, né, no caso de sentença de improcedência do pedido. Eu conheço muita gente que até hoje sustenta que a sentença que extingue o processo por falta de condição da ação não faz coisa julgada. O artigo 478 trata da possibilidade de o juiz proferir sentença líquida, ainda que o pedido seja ilíquido. Essa se tornará a regra. No Código em vigor, isso é regra apenas em alguns procedimentos, né? Por exemplo, em ação de indenização por acidente de trânsito e assim sucessivamente. Né? O projeto optou por outro caminho. E aqui houve inspiração em algumas legislações de fora do país, no seguinte sentido: na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a sentença definirá desde logo a extensão da obrigação, né? Salvo quando, na verdade, o juiz vai ter que verificar se incidem no caso concreto uma dessas exceções aqui mencionadas. Primeiro, não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. Ou seja, aquilo que justificou a realização de pedido não líquido pelo autor, aquela situação de fato que existia quando do ajuizamento da ação, perdura até o momento da prolação da sentença. Então o juiz não vai ter também condições de proferir sentença líquida, né? E, inciso segundo, a apuração do valor devido depender de produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Ou seja, o juiz já tem condições de dizer sobre o an debeatur. Mas para falar sobre o quantum debeatur, ele, juiz, teria que demorar muito, fazer com que aquele processo caminhasse muito tempo ainda na produção daquela prova. Da prova pericial, muitas vezes, né, dependendo do caso. Então o juiz pode, desde logo, proferir sentença dizendo que a dívida sim existe, o montante fica relegado ao momento posterior. Percebam que, de certo modo, isso aqui vai ficar na mão do juiz, deliberar se é caso de se fazer a liquidação desde logo, e daí proferir sentença líquida, porque, na verdade, quando o juiz vai proferir sentença líquida, ele antecipa no tempo aquilo que seria realizado apenas por ocasião da liquidação. Ou se ele vai relegar a liquidação para momento posterior. O artigo 521 do projeto, em seu parágrafo 2º, e aqui a gente já está mais na parte já de cumprimento e execução de sentença, ele incorpora a técnica mandamental, que eu chamo de técnica mandamental pura, né? Para muita gente, a ação mandamental é aquela em que o juiz estabelece medidas coercitivas, que é um conceito mais recente de tutela mandamental. Eu sigo o conceito mais tradicional de ação mandamental, desenvolvido, dentre outros, pelo professor Ovídio, que é aqui do Rio Grande do Sul, segundo o qual tutela mandamental é aquela em que há ordem judicial, independentemente de o juiz fixar ou não medidas coercitivas. O parágrafo único diz que o descumprimento injustificado da ordem judicial fará o executado incidir nas penas de litigância de má-fé, sem prejuízo de responder por crime de desobediência. Pode dar ensejo ao surgimento do crime de desobediência. Aliás, eu sinceramente penso, e o professor Humberto Teodoro Júnior concorda com isso, né, eu sinceramente penso que não é o caso, não era mesmo o caso de regulamentar essa matéria. Contudo, foram inseridas aqui e ali, eu vou citar dois exemplos, disposições
que explicitam temas a respeito dos quais o juiz deve falar de ofício na execução, independentemente de embargos. Um exemplo disso diz respeito à falta de título executivo e de outros requisitos da execução. O parágrafo único do artigo 760 diz que a nulidade de que cuida esse artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Né? Algo parecido está, eu vou um pouquinho lá para frente, no artigo 873, que é um outro exemplo, né? O 873, parágrafo 4º, que diz que a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, independentemente de embargos à execução. Na verdade, são temas a respeito dos quais podem já hoje, e a jurisprudência me parece tranquila, né? Podem ser tratados hoje através de exceção de pré-executividade, mas nós recebemos muitas sugestões, eu mesmo li um monte de sugestões, no sentido, alguns inclusive sugeriam que a gente colocasse exceção de pré-executividade, outros objeção de não executividade, e assim por diante, né? E eu disse, eu sugeri, não vamos inserir nome algum, vamos apenas tratar da matéria. Na verdade, o nome da petição que você usa para alegar esse vício no curso da petição é o menos relevante. O artigo 810, e é muito extenso esse artigo 810, eu não vou falar dele com muita demora. O artigo 810 fala da penhora online, né, que é o mecanismo já largamente empregado entre nós. Ele regulamenta um pouco mais a técnica da penhora online, amplia os poderes dos juízes, aqui nesse caso, se bem que eu não sei se vocês juízes, né, aqui presentes, precisam de ampliação de poderes em relação à penhora online. Né? Mas pelo menos de algum modo regulamenta. Uma novidade, que foi uma sugestão que nós recebemos e que foi aqui acolhida, diz respeito à responsabilidade da instituição financeira que demora para fazer o cancelamento da penhora online. É uma questão complicada essa. Eu tenho conversado com muitos colegas e muita gente diz que essa norma aqui vai cair no vazio, né? Que é muito difícil fazer com que esta regra aqui pegue. Eu tenho que correr, que eu já estou falando quase 40 minutos. O artigo 841 do projeto, fala do preço vil. Hoje, o código não diz sobre o que é preço vil. Né? O projeto opta por considerá-lo, né, no percentual de 50%, ou seja, de 50%, salvo se o juiz estabelecer outro percentual. Né? Há na jurisprudência hoje decisões para todos os gostos, né? 60%, 50%. O projeto optou por esse caminho. O artigo 842 do projeto, ele estabelece que é o juiz quem estabelece as condições em que serão realizadas, ou será realizada, a alienação. Exemplo, hoje o Código em vigor estabelece que, em se tratando de arrematação de bem imóvel, o juiz não pode aceitar qualquer garantia, se o imóvel for arrematado de modo parcelado, por exemplo. O juiz só pode aceitar em garantia a hipoteca sobre o mesmo imóvel, sobre o próprio imóvel. Eu não vejo sentido nisso. Eventualmente o arrematante tem ali uma fiança bancária para oferecer, que é uma garantia que pode ser considerada segura também, eventualmente até de maior liquidez que a própria hipoteca sobre o imóvel arrematado. Mas o juiz da execução que vai estabelecer o preço mínimo, né? Então percebam, o preço mínimo pode não ser de 50% do valor da avaliação. O juiz pode estabelecer um percentual menor, conforme o caso, em atenção às peculiaridades do caso. Né? As condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. Não está aqui nesse contexto, mas a sistemática da execução no projeto acaba com aquela ideia de primeira e segunda asta pública. Né? Primeira asta pública pelo valor da avaliação, segunda asta pública por qualquer valor, desde que o valor não seja considerado vil. Nós já vamos direto para a possibilidade de alienação do bem, ainda que por valor inferior ao valor da avaliação. Né? Isso foi aqui admitido. Bom, tem outras mudanças interessantes em relação à execução, mas eu, para tentar otimizar aqui meu tempo, vou pular para a parte já de recursos, além do que estamos aqui em um tribunal. O artigo 882, tenho certeza de que muitos colegas que me antecederam comentaram a respeito, né, dessa principiologia que trata dessa tentativa, que é algo que descende do princípio da segurança jurídica, tentativa de que os tribunais, ou pelo menos um incentivo para que os tribunais sigam a sua própria jurisprudência e sigam jurisprudência de tribunais superiores. O artigo 882 contém uma série de princípios, de disposições,
nesse sentido. Eu tenho notado, infelizmente, que nossos tribunais nem sempre seguem, só para citar um exemplo, o que está aqui no parágrafo 1º do artigo 882. Né? Está escrito aqui: a mudança de entendimento sedimentado observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando o imperativo da estabilidade das relações jurídicas. Para citar um exemplo, o Supremo Tribunal Federal, há poucos meses, mudou a jurisprudência tranquila, pacífica, sedimentada do próprio Supremo sobre a coisa julgada em ações de paternidade. O Supremo não vinha admitindo relativização de coisa julgada em ações de paternidade de maneira alguma. Mas, de repente, naqueles casos que foram ali mencionados naquele julgado, na verdade, há bem pouco tempo foi proferido esse julgado, se admitiu a relativização da coisa julgada. Só que o que me causou estranheza foi o fato de, no voto, ou melhor, nos votos do acórdão, não ter havido menção alguma a nenhum dos precedentes anteriores do Supremo em sentido contrário. Ou seja, foi uma mudança de jurisprudência sem dizer que, na verdade, havia uma outra jurisprudência em sentido oposto e por muito tempo, né, naquele tribunal. Então me parece o seguinte, que se os tribunais resolvem dar uma guinada na sua jurisprudência, como foi o caso, e nós experimentamos isso diariamente, eu sou advogado, advogo na área empresarial e fico, às vezes, atordoado com mudanças de jurisprudência na área de direito tributário, né? E não raro os tribunais superiores, especialmente, nos pegam de surpresa, né? Com mudanças de jurisprudência, e também não raro, sem se preocupar com os porquês de se estar abandonando uma orientação jurisprudencial antes seguida, né? Não foi pretensão da comissão. Muita gente lê esse artigo do projeto e diz assim: vocês querem transformar o Brasil em common law, direito brasileiro em common law. Não, não foi essa a pretensão. Nós entendemos, pelo menos eu entendo, que nós temos uma história própria, nós temos que, evidentemente, nos preocupar com a ideia de construção de uma jurisprudência integral, uma jurisprudência mais cuidadosa, por assim dizer, mas me parece que nós devemos estudar como as coisas funcionam lá no sistema de common law, mas nós não vamos seguir aquilo ali à risca, né? Esse é um assunto para um outro tema, isso vai longe. Mas o artigo 882 vela pela segurança jurídica. É o que me parece importante dizer em relação a esse artigo. O artigo 919, que fala da ação rescisória, prevê a possibilidade de ajuizamento da ação rescisória, aqui inciso 7º, com base em prova nova. Hoje, a norma fala apenas em documento novo. O artigo correspondente do Código de Processo Civil fala apenas em documento novo. O projeto adotou a ideia de prova nova. Aqui o projeto resolve o problema de, por exemplo, só agora eu ter condições de produzir o exame de DNA. Né? E daí eu poderia, pelo menos em princípio, pelo menos em tese, realizar um novo exame de DNA e ajuizar agora a ação rescisória, e não nova ação de investigação de paternidade. Né? Uma outra mudança que me parece interessante em relação à ação rescisória diz respeito ao termo inicial desta ação. O artigo 928 caput reduz o prazo da ação rescisória de 2 para 1 ano. Né? Se extingue em 1 ano, contado do trânsito em julgado da decisão, como regra. Mas o parágrafo único estabelece o seguinte, que se fundada a ação rescisória no artigo 919, incisos 1 e 6º, primeira parte, o termo inicial do prazo será computado do trânsito em julgado da sentença penal. Então, por exemplo, uma sentença penal que, no caso do inciso 1º do artigo 919, uma sentença penal que ateste que a sentença foi proferida em prevaricação, concussão ou corrupção de juiz. Eu tenho sustentado, seguindo neste ponto, uma linha doutrinária de uns colegas lá da Espanha que sustentam também isso, que a sentença proferida como produto de corrupção não é sentença, é produto de um crime. O juiz que pratica e profere uma sentença, na verdade, praticando o ato de corrupção, ele está praticando um crime, não proferindo sentença. Ele não está sendo juiz. Nesse caso, o que há, na verdade, é ausência de ânimos judicandi. Ou seja, eu não tenho sentença. Eu tenho um simulacro de sentença. Eu até sustento que isso aqui não faz coisa julgada jamais. Mas o projeto, ele não opta por uma linha doutrinária. Ele quer ser pragmático. E para resolver isso, do ponto de vista da prática, qual foi a opção do projeto? Estabelecer que o prazo para ajuizar a ação rescisória, nesse caso, começa da sentença penal que disser que houve, de fato, corrupção, por exemplo.